Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente está muito feliz que a gente pode estar aqui juntos, mesmo em poucos, né? Mas Jesus falou que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então, ele está aqui com a gente. E a gente também quer saudar vocês que nos acompanham pela internet. Você também seja muito bem-vindo para esse momento onde a gente está junto aqui como comunidade. A gente sempre começa as nossas reuniões aqui cantando algumas músicas com as crianças. Aqui nós não temos crianças, mas talvez aí na sua casa você tenha alguma criança. Então nós vamos cantar juntos com as crianças agora. Cada dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção, e seja a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, força e a nossa salvação.
permaneça firme naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o conheceu. Eu não sou teólogo, eu não sou grande estudioso sobre o assunto, então o tema que eu vou falar é uma parceria com o John Stott, que eu estou fazendo. O John Stott é meu teólogo favorito e outros autores que vão estar envolvidos nos Óleos. Esse era o sentimento dele quando ele estudava esse livro. Então o tema central é quanto a você, ou e tu porém, né, que é o tema que fala, e Timóteo é chamado a ser diferente, a permanecer firme na verdade e na justiça de Deus. Cabe a Timóteo preservar e transmitir a qualquer custo aquilo que ele recebeu de Paulo. Então cabe a Timóteo preservar a qualquer preço o que recebeu e transmitir aquilo que ele recebeu de Paulo. E o que ele recebeu? O bom depósito. Então, o tema do livro ele vai tratar sobre isso em 4 exortações, que é sobre cada capítulo. Hoje eu vou falar basicamente sobre essa introdução, sobre o tema do livro, que é essa boa notícia. Essa é uma carta genuína de Paulo. Alguns falam que não, que foram outros autores, mas é uma das cartas que Paulo, chamadas das epístolas pastorais, as 2 cartas que ele escreveu a Timóteo e a epístola que ele escreveu a Tito, entre 62 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Não há muita dúvida sobre a origem, a genuidade de que foi de Paulo essa carta. E Paulo, quando escreveu essa segunda carta, ele estava preso em Roma. Era a segunda vez que ele estava preso, e ele estava num lugar de acesso difícil, embora algumas pessoas o encontraram, ele cita isso, e alguns sugerem que ele estava nessa prisão mamertina, que fica lá em Roma, preso ali numa situação bastante difícil, bastante desconfortável. Ele falava que ele estava acorrentado como um malfeitor. Ele não era um malfeitor, mas ele estava nessa mesma condição. É por ele que estou sofrendo até as algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não estava algemado. Ele sentia solidão, porque ele estava sozinho, ele sentia frio, ele estava abandonado, e ele já havia sido julgado. Quando ele escreveu essa carta, já tinha acontecido o julgamento dele, mas ele não esperava que ele fosse absolvido. A condenação parecia inevitável, e ele provavelmente seria, então, condenado à morte, como foi. Então, a preocupação dele, nesse momento que ele estava preso, e que ele ia morrer, ele sabia que ele ia morrer, ou pelo menos previa isso, era tomar providências de como que ia ficar o ministério, como que ia continuar essa pregação do Evangelho. Então ele envia essa carta pouco tempo antes de morrer. É uma comunicação pessoal ao amigo dele, Timóteo, é também um registro da sua última vontade, e ela a gente entende como um testamento à igreja. É muito importante a igreja entender essa carta, ler essa carta, estudar essa carta, por isso que nós estamos fazendo isso aqui nesse momento. Então Paulo foi preso em Roma uma primeira vez, ele havia sido solto, daí, segundo consta, parece que ele desceu a Creta, onde ali ele deixou Tito para ser o pastor ali ministrar. Depois ele foi para Éfeso, onde ele deixou Timóteo. De lá ele foi para Macedônia, provavelmente de Macedônia que ele escreveu a primeira carta a Timóteo. Daí ele esteve em Mileto, quando ele se despede dos presbíteros, já sabendo que era a última vez que ele ia se encontrar com eles ali. E aí ele vai para Colossos, onde ele encontra com Filemon, e depois ele vai para Troade. E de Troade, então, ele volta para Roma, quando ele escreve a carta aos Romanos. Ele estava nesse período, mas ele não queria, ele estava querendo ir para a Espanha, essa era a ideia dele, como fala lá na carta de Roma. Mas provavelmente ele foi preso ou ali em Troade ou em Roma, não se sabe, mas supõe-se que seja em Troade, porque ele fala que ele teve que sair às pressas, ele teve que deixar a capa dele, ele teve que deixar os pertences, as anotações dele. Então, no momento da carta, ele pede para alguém trazer isso para ele. Então, por isso que supõe-se que ele tenha sido preso aqui em Troade, hoje chama-se Antália. Nesse período, havia uma perseguição de Nero muito grande. Nero estava perseguições,
organizações secretas e coisas assim, e ele não deixou de perseguir a igreja. Então Nero estava determinado a reprimir e destruir a igreja. E havia também outro problema, que era o aumento de número de hereges, aumento de pessoas falando coisas erradas sobre o cristianismo. E também havia ali uma apostasia, um abandono dos ensinos que Paulo havia feito por algumas pessoas. Então aquele bispo que falou que lê a carta da lágrima nos olhos, ele chega a dizer que o cristianismo nessa época parecia que estava à beira da aniquilação. Não ia sobrar muita coisa porque Nero estava perseguindo demais a igreja. Então Paulo tem essa preocupação: quem combateria pela verdade depois da sua morte? Essa era a grande preocupação de Paulo quando ele fala isso. Então ele coloca Timóteo numa posição de responsabilidade e numa posição de liderança. Paulo seria o substituto de Timóteo, seria o substituto de Paulo. Então, quando ele deixa Paulo ali em Éfeso, ele deixa ele como um bispo, um pastor em embrião, porque ele era muito novo, mas ele estava autorizado e com grandes responsabilidades. Timóteo tinha cerca de 30 anos, ainda era moço, e totalmente inapto, né, para assumir essas responsabilidades de liderança da igreja, principalmente a igreja de Éfeso, que Paulo conhecia tão bem. E as responsabilidades de Timóteo eram muito grandes: combater os heréticos, impor ordem nos cultos, escolher e ordenar anciãos, regularizar o ministério de assistência às viúvas, ensinar a fé apostólica, comandar as obrigações morais decorrentes do ensino, preservar intacto o ensino e assim por vai. Quer dizer, era muita responsabilidade para um jovem inapto como era Timóteo nessa época. Timóteo viajou com Paulo na segunda e na terceira viagem missionária, e ele nessa época ele tinha cerca de 20 anos. Paulo chama ele de fiel amigo e cooperador, chama ele de irmão e ministro em Cristo, então mostrando que Paulo tinha bastante confiança nele. Ele tinha bastante interesse pela igreja, porque ele serviu lealmente ao Evangelho, e ele se destacava entre os companheiros de Paulo, de todos os que acompanharam Paulo nas suas viagens. Ele era jovem quando Paulo dá essa responsabilidade para ele, então cerca de 30 anos, mas ele era propenso à doença. E Paulo fala isso na primeira carta, e fala para ele: olha, tome um pouco de vinho, né, não beba só água, porque isso vai lhe fazer bem. E ele tinha um temperamento tímido, hoje a gente chamaria ele como um jovem bastante introvertido. E então, quando Paulo está descrevendo lá para os Coríntios, para receber Timóteo, ele fala: e se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer. Ele era introvertido, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze, né? Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que eu espero com os irmãos. Então, demonstrando que ele era um jovem propenso à doença, tímido, e ele estava sendo colocado numa posição de muita responsabilidade, de muita liderança nesse momento. Paulo conhecia as fraquezas de Timóteo. Quando ele deixa Timóteo em Éfeso, ele lembra das lágrimas de Timóteo quando Paulo vai embora, né? E ele fala diversas vezes para ele não ter medo, para ele não ter vergonha, tanto do Evangelho quanto do próprio Paulo, que estava na prisão. Não se envergonhe do seu amigo preso. Então é uma grande obra que estava sendo confiada a Timóteo, com muita responsabilidade. E ele fala na carta aos Filipenses sobre Timóteo: a ninguém tenho igual sentimento a não ser Timóteo. E a preocupação de Paulo, quando ele está fazendo essa carta, era com o Evangelho. Ele já não estava mais preocupado com ele mesmo, ele já sabia que ele seria condenado. Então a carreira dele estava sendo encerrada, e por 30 anos Paulo havia pregado a palavra, plantado igrejas, defendido a fé, consolidado a obra. Então ele termina dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que o trabalho dele estava se encerrando.
mas a preocupação dele, o que aconteceria com o Evangelho depois da sua morte? Ele precisava deixar alguém responsável para continuar o trabalho dele. Então ele começa a carta com esse versículo número 1, Paulo, apóstolo de Cristo. Eu queria gastar um tempinho aqui para falar sobre isso. Apóstolo de Cristo. Ele se coloca entre os 12 que Jesus escolheu, e Jesus, quando escolheu esses 12, deu esse título especial de apóstolo. Lucas 6,13 fala, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Esse foi um título que Jesus deu. Eu estou falando e estou destacando isso porque tem vários apóstolos aí. Só ligar a televisão, vocês vão ver vários. Né? Mas qual a diferença? Não existe espaço para nenhum apóstolo hoje, e eu queria que a gente entendesse isso. Primeiro ponto é que Jesus escolheu. Não foi ninguém, não foi a igreja, foi Jesus quem escolheu os 12, e ele se coloca nesse grupo porque ele também foi escolhido por Jesus. A segunda questão é que Jesus escolheu esses apóstolos, e só esses 12 mais Paulo podem receber esse título de apóstolo, não mais, ninguém mais pode, porque Jesus escolheu e deu uma missão. Qual foi a missão? Representar Jesus. Essa é a segunda condição para a pessoa ser um apóstolo. E a terceira, Jesus prometeu que o Espírito Santo lhes daria uma inspiração extraordinária. Paulo escreveu muitas cartas, as cartas eclesiásticas de Paulo, falando do Evangelho, ensinando o Evangelho. E essa inspiração que ele deu para que ele pudesse escrever, e se nós tivéssemos a mensagem hoje escrita e pudéssemos hoje ser iluminados por essa mensagem, é a terceira condição de que para a pessoa ter esse título, esse nome que Jesus, quando escolheu os 12, deu. Então, 3 condições para ser apóstolo: ser escolhido diretamente por Jesus, representar Jesus e ter uma inspiração especial que vem do Espírito Santo. Fora isso, então, hoje em dia, não existe mais espaço para apóstolo. O último foi Paulo. Então, esse grupo seleto, escolhido por Jesus, os apóstolos, é que Paulo reivindica ter sido acrescentado. E ele fala isso quando ele está fazendo a sua defesa, num dos julgamentos que ele teve lá em Atos. Ele coloca, mas levante-se e fique em pé. Quando Jesus está na estrada de Damasco, que ele cai, né? Então Jesus fala para ele, levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Essa palavra envio aqui é ego apostelo se. Todos nós somos apóstolos, todos nós somos enviados nesse sentido. Mas aqui ele tinha uma missão definida, e aqui quer dizer, eu te torno apóstolo. Essa expressão do grego é isso que ele está dizendo, eu te torno apóstolo. E para quê? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então tinha uma finalidade, tinha um objetivo, e ele foi escolhido por Jesus. Eu o envio, eu te torno apóstolo. Por isso que ele se reivindica isso. E ele sempre nas suas cartas fala, na carta aos Gálatas, ele começa, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Então, ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele sempre caracteriza isso, né? E esse termo aqui no grego é diatelematos theo, que quer dizer à vontade de Deus, ao chamado de Deus, pelo comando de Deus. Não foi ele, não foi a igreja, não foi o pessoal, nada. Ele se tornou apóstolo por causa disso. E ele continua, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa de vida em Jesus Cristo. Ele vai falar o alvo do seu apostolado, por que ele foi chamado? Diz respeito à promessa de vida que está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que ele tinha que transmitir, uma mensagem de vida. E ele então foi comissionado apóstolo para formular o Evangelho
e para transmitir o Evangelho, para comunicar o Evangelho. É que ele chama de promessa de vida. Então é assim que Paulo se apresenta, né? Ele diz que ele é um apóstolo de Cristo, o seu apostolado se originou na vontade de Deus e se consolidou na proclamação do Evangelho, que é a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Esse é o apóstolo Paulo. Agora ele está se dirigindo a quem é a carta? A Timóteo, e ele vai falar: ao amado filho, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. A gente está acostumado, às vezes, no meio cristão evangélico, no meu prédio, por exemplo, tem um senhor lá, uma família, aquele senhor evangélico, eles falam paz, graça e paz, paz. Aqui ele fala graça, paz, e ele acrescenta um termo, a misericórdia. Graça, misericórdia e paz. São palavras de profunda importância teológica, porque elas trazem junto a triste condição, elas falam da triste condição do homem em pecado. E elas também falam do amor imutável de Deus pelo pecador. Paulo já começa na chamada dele, na indicação de quem está sendo dirigida a carta, já falando sobre a mensagem do Evangelho, a triste condição que vive o homem em pecado e do imutável amor. Graça é a bondade de Deus para os indignos, paz é a reconciliação, restauração da harmonia em vidas arruinadas pela discórdia, e a misericórdia mostrada aos fracos e desamparados, incapazes de ajudarem-se a si mesmos. 3 palavras, 3 bênçãos do amor de Deus: graça, misericórdia e paz. Graça aos indignos, paz ao aflito e misericórdia aos desamparados. A única fonte de onde vem essa tripla torrente, essa bênção, 3 bênçãos, é de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vem de outro lugar. Graça, misericórdia e paz só pode vir de Deus Pai e Jesus Cristo. Então ele continua a carta falando de Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele está dizendo aqui que Timóteo, esse filho amado, foi gerado em Cristo. Na primeira viagem missionária, quando Paulo chega em Listra, Paulo fala do Evangelho lá em Atos 14. Depois Paulo volta a Listra na segunda viagem missionária, e lá ele é apresentado a Timóteo. Provavelmente Timóteo e a família dele tenham se convertido na primeira viagem missionária. O Atos 16 vai dizer: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Paulo conheceu ali e o chamou para ir com ele, continuar a viagem missionária com ele, a segunda viagem missionária. Então ele fala, ele sempre dá graças a Deus por Timóteo, e Paulo reconhece ter sido Deus que fizera em Timóteo o que ele era. Então ele tem 3 fases aqui que Paulo está falando sobre a formação de Timóteo, do porquê que ele achava que ele tinha que assumir aquela responsabilidade grande. Primeiro, a formação familiar. Ele se refere à sua mãe, à sua avó, que criaram ele teve uma boa influência familiar. Timóteo vinha de um lar, então, temente a Deus, e nós sabemos que uma criança pode ser conduzida à fé pelo ensino, pelo exemplo e pelas orações dos seus pais. Ele também teve a amizade de Paulo, o companheirismo de Paulo, o ensino de Paulo. Paulo foi para ele um professor.
Então Paulo era o mestre, o amigo. Paulo conduzira a Cristo e orava por ele e levou nessas viagens, fazendo como seu aluno, o seu aprendiz. Então aqui havia uma amizade cristã entre eles, um companheirismo que podemos ver nas cartas, nas orações, e que tudo isso fez bastante efeito na vida de Timóteo. Mas havia uma terceira coisa, que é o dom espiritual, o dom que ele deu. Então, no versículo 6 ele fala: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus, que está em você pela imposição das minhas mãos. Que dom foi esse? Que dom teria sido esse? A Bíblia não fala exatamente o que é, mas nós podemos conjecturar aqui que dom foi esse. Quando ele fala pela imposição das minhas mãos, nós podemos imaginar que era o dom relacionado ao seu ministério. Um pastor, um presbítero, um oficial, um sacerdote, ele sempre é ordenado e ele tem essa ação que a Bíblia fala de imposição de mãos perante a igreja e a sua comunidade. Então, a gente pode imaginar que seja o dom relacionado ao seu ministério. Esse teólogo anglicano, Henry Alford, ele fala que o dom espiritual é o de ensinar e de presidir a igreja. Então, muito provavelmente a gente conjectura que esse dom que Paulo fala é o dom do ministério dele. Então, Timóteo, na sua formação, ele recebeu dos pais a instrução em casa, ele recebeu de Paulo, dos seus mestres que ensinaram e caminharam com ele, mas também ele recebeu a dotação de Deus, os recursos espirituais para ele poder ser ali, ter esse chamado. Nós lembramos das parábolas dos talentos e das minas, que elas ilustram três coisas: a responsabilidade do serviço, quando Jesus chama, quando nós temos um chamado; a recompensa pela fidelidade, eu não vou destacar aqui, a maioria deve conhecer essa parábola, mas também o perigo da preguiça. São três aspectos que essa parábola dos talentos nos ensina. Então, Paulo vai dizer: não seja negligente com o dom que você recebeu, né? Mas ele, como a gente já leu, reavive o dom de Deus. Esse reavive, essa palavra grega é anasopureu, e ela quer dizer reacender. Não significa que tinha sido apagado, mas talvez estivesse fraco. Então Paulo fala: atiçar aquele fogo interior, conservar esse fogo vivo, reacender esse fogo, fazer com que ele brote, reavive esse dom que está em você, que foi colocado pela imposição da mão dos presbitérios e das mãos de Paulo. Então Paulo, ele justifica imediatamente por que ele está falando isso. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Covardia não tem espaço no cristianismo. O dom espiritual é dado a todos nós. Deus nos deu espírito de poder, amor e moderação. Quando nós somos chamados para o trabalho, é esse o espírito que nós recebemos, não é espírito de covardia. Então nós podemos estar sempre confiantes que Deus nos capacita para o exercício do ministério quando Ele nos chama. Então esses primeiros 7 versículos do início da carta mostram essas qualidades de Paulo e de Timóteo. Lembrando também que Paulo teve uma formação familiar muito boa, porque ele era fariseu, muito zeloso pelos textos bíblicos judaicos, mas ele foi criado dentro da família dele como judeu, e ele fala isso, ele era dos mais zelosos. Então, Paulo era apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo foi criado no temor do Senhor, teve a amizade de Paulo, teve o treinamento de Paulo, teve o dom de Deus, mas também ele teve a sua autodisciplina para desenvolver esse dom. Esses princípios aqui são todos que se aplicam para todos nós, para todo o povo de Deus. Então, em Paulo e Timóteo, nós podemos ver uma combinação de 2 fatores, que é a soberania divina e a responsabilidade humana. A parábola da Bíblia fala: não pode ter preguiça, tem alguma coisa, tem uma responsabilidade junto. Então, quando Paulo escreve para a carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã.
Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele trabalhou, ele fez a parte dele, mas não foi só ele. Foi a graça de Deus que trabalhou com ele. Então aqui a gente vê, nessa frase de Paulo, essa combinação desses dois fatores. A soberania divina e a responsabilidade humana. E o que é esse bom depósito que o Paulo fala? Esse bom depósito é essa mensagem da cruz. É isso que ele está dizendo. Essa é a minha preocupação. Eu não posso deixar que isso pare aqui. E o que é o Evangelho? O que é essa mensagem? Então, Tim Keller fala, o Evangelho é uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo. Né? E Paulo, vendo que a morte para ele era evidente, estava ali na frente, ele não fala em morte, ele define o Evangelho como uma promessa de vida. E é sobre isso que ele está falando. Eu estou falando sobre vida, eu não estou falando sobre morte. A vida está em Cristo, que afirmou ser Ele a vida. O Evangelho promete vida para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esta é a boa notícia, essa é a boa nova, que Deus promete vida aos pecadores. E Paulo estava na iminência da sua morte, mas ele volta e a preocupação dele é com a vida. 3 coisas que nós precisamos, para terminar aqui, falar sobre o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. É algo que foi feito por nós. Não foi algo que nós fizemos, nem algo que nós podemos fazer. É algo que foi feito por nós e nós devemos responder. Esse teólogo canadense, ele é vivo ainda, Donald Arthur Carson, ele diz o seguinte: visto que o Evangelho é notícia, é uma boa notícia, ele deve ser anunciado. É isso que se faz com as notícias. O elemento essencial, proclamatório da pregação, está ligado ao fato de que a mensagem do Evangelho não é um código de ética a ser debatido, menos ainda uma lista de aforismos a ser admirada e ponderada, e certamente não é uma teologia sistemática a ser esboçada e esquematizada. Embora o Evangelho seja ponto de partida correto para a ética, para aforismos, para a sistemática, ele não é nenhuma dessas 3 coisas. Ele é uma notícia, uma boa notícia que deve ser publicamente anunciada. O Evangelho, segundo, não é uma boa notícia que anuncia que nós somos salvos de um perigo, como Tim Keller falou ali na frente. E que perigo foi esse? É a morte eterna. Porque o Evangelho fala de vida. E a má notícia é que existe a morte eterna. Então, por uma atitude do ser humano, nós ficamos com uma dívida impagável diante de Deus. E isso custaria a nossa própria vida. Então, por causa do pecado humano, a maldição de Deus recaiu sobre toda a criação. E aí existe esse perigo, essa má notícia, que é a morte eterna. Então, o Evangelho vem falar a boa notícia. Existe a promessa de vida, a mensagem do Evangelho que Paulo fala. E para a gente entender essa má notícia de onde ela veio lá de Gênesis. E Adão, quando caiu, quando ele peca, o texto é bem tranquilo da gente entender. E Adão disse, Adão disse, Deus, visto que atendeste a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesse, então aqui houve a desobediência de Adão. Maldita é a terra por tua causa. Aqui veio a maldição, a ira de Deus por causa disso. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. A morte eterna. Esse é o que... Houve uma queda, houve um rompimento, uma ruptura. Era tudo muito bom ali naquele jardim. Mas o homem pecou, o homem desobedeceu. E aí ele despertou a ira de Deus e condenou todo mundo à morte eterna. Então o Evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados, salvos de perigo.
E Paulo fala isso lá em Tessalonicenses. Para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que ira é essa? A ira de Deus. Aquilo que Gênesis está falando lá atrás. Nós deixamos de nos relacionar com Deus por causa dessa desobediência do homem feita lá pelos nossos pais. Então, em Romanos, Paulo identifica essa ira de Deus como o maior problema da condição humana. Em terceiro lugar, o Evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas ao que foi feito por nós. Essa mensagem de promessa de vida é algo que foi feito já por nós. Trata-se de algo realizado em nosso favor. E o que é? É a salvação da morte eterna. Essa é a boa notícia, né, que nós vamos falar um pouco mais dela sobre nas próximas semanas. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Como eu posso ser restaurado? A mensagem do Evangelho, quando Pedro fala sobre isso lá em Atos 2, é muito simples. Duas palavrinhas: arrependimento e fé. E isso implica, quando nós nos arrependemos daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, do nosso pecado, e cremos nessa história, né, isso implica em um modo de vida completamente novo. E aí vem algumas perguntas para quem não acredita nisso tudo. Quem é Deus? O que é o pecado? Quem é Cristo? O que Ele fez? O que é fé? E as respostas para isso podem ser colocadas dessa maneira: a criação do homem, a queda, a redenção e a restauração, que eu vou colocar nesse gráfico aqui, que fica mais fácil da gente ver. Então houve a criação do homem, Deus criou tudo muito bem, Ele tinha um propósito na criação do homem, não foi ao acaso. A Bíblia diz que Ele tinha propósito nisso, que era servir e adorar a Deus. Ele fez tudo tão certinho, o mundo não tinha problema nenhum, né? Mas veio a queda, veio a desobediência, veio o homem. Isso rompeu esses laços com Deus. Então, Deus separa através de um homem, desloca um homem chamado Abraão e fala: eu vou fazer uma nação que vai me representar, que é a nação de Israel. E dessa nação vem Jesus. Vem Jesus que vai poder restaurar esse relacionamento com Deus. Então, Jesus vem, é o Deus que se torna homem. Ele morre na cruz e paga o sacrifício que precisava para poder restaurar essa queda. E Jesus então ressuscita, mostrando que o sacrifício dele foi aceito por Deus para que nós pudéssemos ser redimidos e ser reconciliados com Ele. E aí Jesus pega e estabelece a sua igreja. A igreja que tem esse papel de contar essa história, de continuar falando dessa história que Paulo está preocupado. E Paulo tem essa preocupação de passar isso para Timóteo, para que essa história continue. O livro de Atos, por exemplo, quem chega no final dele vê que não tem fim. Por quê? Porque o livro de Atos está ocorrendo aqui agora, está ocorrendo em todos os lugares. Essa história está sendo contada, até que Jesus venha e faça uma nova criação. É isso que fala o livro do Apocalipse. Então, houve a queda, o homem rompeu os seus relacionamentos com Deus, mas o que nós vemos é que Jesus vem e Jesus dá início a esse processo de restauração. O livro de Apocalipse, começando aqui do Gênesis, vamos terminar lá no Apocalipse, ele fala um novo céu, uma nova terra, um novo Éden, né? Porque Jesus vem restaurar aquilo. Então hoje nós vivemos num mundo que tem depressão, que tem guerra, que tem queimadas, que tem poluição. Por quê? Porque o homem estragou esse mundo, não foi Deus. E Jesus vem para restaurar todas essas coisas, vem recriar o mundo. E esse é o que a Bíblia ensina quando nós estamos lá no livro de Apocalipse. E vamos lembrar desse texto de Efésios, porque somos feitura dele. Lá no Gênesis, ele nos criou. E fomos novamente criados em Cristo. Nós somos duplamente criados, porque quando Jesus fala para Nicodemo, você tem que nascer de novo, né? Criados em Cristo. Mas fomos criados para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então nós fomos criados com um objetivo, quando Jesus nos chama. Então, resumindo aqui sobre isso, talvez pudéssemos responder essas 4 perguntas. De onde nós viemos? De Deus, aquele que é único, mas se relaciona conosco. Ele não nos abandonou.
O mundo não é um acidente, mas é a criação desse Deus único. E nós somos criados com um propósito. Por que as coisas deram errado? Porque o homem desobedeceu, por causa do pecado. Deus nos criou para adorá-lo, servi-lo, mas nós vivemos centrados em nós mesmos. Vivemos um mundo egoísta, um mundo que quer acabar com tudo por causa de dinheiro, outro para vender arma, outro para isso, para aquilo. Então, nós vivemos centrados, nós somos escravos e condenados. O que vai restaurar esse novo mundo? Só Cristo. Ele se reencarnou, ele foi o nosso substituto, o sacrifício que nos substituiu, e ele vai restaurar o mundo físico, vai redimir a nossa alma e o nosso corpo. E como eu posso ser restaurado? Por duas palavrinhas de novo, por meio do arrependimento e da fé. Nós precisamos reconhecer e se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e crer nessa história que Paulo está falando, e que Paulo vai continuar falando nesse livro. Graça e verdade, deixar de confiar em nós mesmos e passarmos a confiar em Jesus e descansar nele. Então, para a gente refletir e praticar durante essa semana, duas questões. Será que algum de nós não encontra numa situação semelhante à de Timóteo, sendo chamado para algum trabalho, sendo desafiado como foi Timóteo? Deus nos chama como nós somos. Nós não somos muitas coisas. Timóteo, ele era doente, era tímido, introvertido, jovem e tinha que assumir grandes responsabilidades. Mas é Deus que nos capacita, Ele que nos dá o espírito de poder. Então pensa nisso, reconheça-se como uma obra-prima de Deus. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, assim que fala a Bíblia, e Ele me capacita. Eu sou uma obra-prima de Deus. E daí você prove dessa graça, da misericórdia, da paz e do poder de Deus que nos capacita. E olha, a oração que nós devemos fazer é essa: Pai, me aceita não pelo que eu fiz ou pelo que eu farei, mas pelo que Jesus já fez lá no meu lugar. Posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina o teu redor, mostra em tua vida
sua mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem Cristo põe a deitar, não pode olhar para trás. Posto a mão no arado, não pode olhar. Nós queremos desejar uma boa semana para todos, uma semana abençoada, uma semana rica. E se você precisar de alguma coisa, quiser entrar em contato conosco, entre pelo WhatsApp. Bom, tem na nossa página lá, tem o nosso telefone, que eu também não sei decorar agora para falar. Mas você pode entrar na página, tem lá o nosso telefone, pode mandar a sua mensagem. As mensagens, as músicas que você ouviu aqui, elas ficam lá no canal do YouTube e também no nosso canal do Spotify. Você pode acessar lá, Ático Review, e todas as mensagens que foram faladas ultimamente aqui no Ático estão lá. Queria te convidar para ficar em pé, para a gente terminar, vamos orar e ser despedidos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é promessa de vida, que o Senhor deixou registrada, escrita, para que nós pudéssemos aprender, e inspirou Paulo para trabalhar e formular essa mensagem de vida, e inspirou e iluminou pessoas que pudessem ler, interpretar e nos ensinar. E nós louvamos a Deus, porque Jesus veio para nos resgatar. Nós queremos, Pai, agradecer por esse tão grande amor, pela tua graça, pela misericórdia, pela paz que o Senhor nos dá. A palavra diz que nós não vamos ter paz, nós já temos paz. E por isso nós louvamos o teu nome por isso. Agradeço, Pai, por cada pessoa que está aqui, por cada um que nos acompanhou pela internet, que o Senhor possa guardar cada um nessa semana, que tenham semanas que possam entender essa mensagem, uma semana que possam entender essa mensagem de promessa de vida, a salvação em Jesus Cristo, e que nós possamos, ao ser desafiados pelo Senhor para o trabalho, nós possamos entender que é o Senhor que nos capacita, que nós precisamos entender que é o Senhor que nos dá o poder para que nós possamos realizar essa boa obra para a qual o Senhor nos chamou e nos recriou. Obrigado pela mensagem do Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos. Deus nos abençoe.